Muito obrigado, Clarissa. Sem dúvida, deve ser um dos pontos dessa agenda do encontro entre o Emmanuel Macron e o presidente Lula. Esse foi uma reunião bilateral pedida pelo Palácio do Eliseu, ou seja, pela presidência da França, junto ao presidente brasileiro, e existe uma ampla pauta de assuntos para os dois discutirem. Esse encontro faz parte aí da agenda provisória do presidente Lula e a presidência da República não confirma isso oficialmente porque eles sempre alegam que nesses encontros muito amplos, com vários líderes, tudo pode mudar, pode ter atrasos, pode ter mudanças de última hora, mas é muito difícil que um pedido do presidente Emmanuel Macron não seja atendido. Então consta na agenda provisória do presidente, deve acontecer amanhã. Qual é essa agenda tão ampla assim para os dois discutirem, Clarissa? Em primeiro lugar, claro, as questões dos dois lados, dos dois países. As relações entre Emmanuel Macron e o presidente Lula são excelentes. Eles já se encontraram várias vezes, fizeram aquela roda pela Amazônia com o presidente e o presidente Macron aparecendo em várias fotos. Na época se falou muito de um bromance, eles brincaram nas redes sociais. Isso mostra uma relação muito forte entre os dois presidentes. Eles devem discutir abertamente, inclusive, essa questão da União Europeia e do Mercosul. O que pega nessa questão? O presidente Lula, por um lado, empenhou muito capital político, fez muitas gestões junto a líderes do Mercosul e especialmente da União Europeia para que esse acordo fosse aprovado e conseguiu, muito por conta desse empenho dele, que o acordo fosse aprovado, mas a União Europeia ainda está dividida com relação a isso. E um líder que é contra o acordo é o próprio Emmanuel Macron, apesar dessa ligação e dessa relação excelente com o presidente Lula. Na semana passada mesmo, o presidente Emmanuel Macron deu entrevistas dizendo que ele era completamente contra esse acordo, porque era um acordo errado, negociado de uma forma muito ruim pelos negociadores europeus, ele alegando que os agricultores, por exemplo, do Mercosul não precisam seguir as mesmas regras ambientais dos fazendeiros da União Europeia. Então, certamente os dois vão falar sobre isso e eles vão concordar em discordar, porque nem o Emmanuel Macron vai mudar de posição, nem o presidente Lula, mas eles vão falar sobre isso e é muito possível que o próprio presidente Lula faça novos pedidos ao Macron para tentar reduzir essa resistência, embora o acordo já tenha sido assinado, mas a França não deve participar dele por conta dessa resistência e do protecionismo dos franceses com relação ao agronegócio. Mas para além dessa questão bilateral e dos dois blocos aos quais os países pertencem, eles devem falar, por exemplo, da questão da Venezuela, da questão do Conselho de Paz que foi proposto e está sendo construído pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois líderes foram convidados para esse Conselho de Paz, que tem um mandato muito específico do Conselho de Segurança da ONU. É para ele funcionar por 2 anos e para cuidar apenas da reconstrução da faixa de Gaza. Mas o presidente Donald Trump quer ampliar os poderes desse conselho para lidar com conflitos ao redor do mundo inteiro. Tanto o Macron como o Lula acreditam que isso é uma tentativa de desmontar e enfraquecer a ONU, e o Macron já disse que não participa do Conselho. O presidente Lula não respondeu ainda, até porque deve ter uma reunião, possivelmente no mês que vem, com o presidente Donald Trump. E existem também os próprios temas da cúpula, a questão da regulação da inteligência artificial, os dois, em princípio, concordam que é necessário ter algum tipo de regulação, e também uma questão mais global aí, num momento em que o mundo está com muitas dificuldades e com muitas mudanças na sua própria estrutura geopolítica. Além do Macron, os presidentes da Sérvia e da Eslováquia também pediram encontros com o presidente Lula que devem acontecer amanhã.